Oi, meus amores, tudo bem? A gente tá um pouquinho mudado no cenário. Tô até controle hoje, vai, tô chique. Eu tô testando ainda, tá, gente? Eu comprei o suporte, comprei o celular novo. Já deixa afastado pra vocês não verem meus paus. Brincadeiras à parte. Se vocês puderem. O pessoal que já acompanha o canal, né? Que gosta das leituras, enfim. Se puder comentar se ficou bom assim, mais distante, dá pra ver um pouquinho da mesa. Também não fico com a cara em cima de vocês, né? Cara a cara assim. E eu estou usando os recursos que eu comprei. Eu tô ainda com um microfone de fio, que eu esqueci de comprar aquele Bluetooth, né? A distância, assim, alguma coisa assim. Então dá pra deixar mais distante a câmera, tá bom? Então é isso, a gente vai fazer pergunta e resposta. Eu adorei meu controlezinho. A gente vai fazer pergunta e resposta. 3 opções, aí você escolhe, tá bom? E vai pra sua leitura que eu vou deixar sempre na descrição o minutinho. Então esse é o quartzo rosa. E agora ficou distante, né? Ficou ruim até pra mim perceber se tá sendo gravado a ametista. E o quartzo branco. Tá bom? Então a gente vai começar com o quartzo rosa. Então pra você escolher o quartzo rosa, você vai fazer sua pergunta. E sempre coerente, que é sobre a gente, canal de autoconhecimento, tá bom? E pra quem escolheu rosa, vai com ciganos. 3 cartinhas, tá, meus amores? Uma leitura mais rápida. Assim eu espero, né? Às vezes eu falo, é uma leitura rápida, dura 15, 20 minutos. Uma leitura rápida no máximo 10, né? Mas vamos lá. Passado, a mulher. Presente, a montanha. Futuro, o anel. O rato no fundo do baralho. Ai, perdi o costume de olhar pra lá. A câmera tá totalmente... enfim. O rato, os pássaros e o cão. A raposa. Tá falando que o passado aqui faltava ação na sua direção. É como se você agisse em discordância com o seu eu íntimo. Você agia em discordância com o seu eu íntimo. Você tinha atitudes externas em volta assim, mas para aceitação. Era como se aquelas ações, aquelas falas não condiziam com você. Então você tinha ações e atitudes e falas não coerentes com o seu eu interno, com a sua verdade interna, com quem você é de fato. E isso trazia confusão aqui. E machucava aqui. É isso? É como se você fosse guiada para tomar algumas atitudes, algumas ações, você sendo guiada pelo seu interno. Mas às vezes essa guiança eram ações que não eram condizentes com o ambiente que você estava, com o que era aceitável, com o que era benquisto, não sei o que é quisto, bem visto, acho que é isso, para o ambiente que você estava, entendeu? É isso. Presente, que veio a carta da montanha. É como se estivesse falando que você está numa jornada
que você tá numa jornada para sair dessa incoerência, entendeu? É como se você estivesse se afastando disso aqui e estivesse começando a tomar mais a sua liberdade, a se encontrar dentro de si, a entender pelo que você passou e tirar a sua sabedoria dessa situação e se abrir no sentido de florescer, de ser quem se é, de fazer o que se gosta, de ter o que se quer. É como se no presente você está nessa jornada, entendeu? Nessa jornada de ultrapassar barreiras mentais, emocionais e físicas. É como se você estivesse numa jornada para dentro de você, no sentido de quem eu sou, o que eu quero, como eu quero, quando eu quero, o que me faz bem, os lugares que me faz bem, as pessoas que me faz bem, como eu posso me fazer bem, como eu posso fazer bem ao outro também. Fazer bem ao outro sem me machucar. Entendeu essa parte? É complicado falar isso. Veio essa frase assim: tem pessoas que querem ver a gente bem, não tão bem quanto elas. Entendeu? E às vezes pode ter uma limitação aqui, que vem daqui, por isso que você estava meio que, entre aspas, vamos dizer assim, perdido. De às vezes eu estava me fazendo bem, mas aquilo que me faz bem fazia mal para outra pessoa. Mas não é que fazia mal para outra pessoa, é que a pessoa não queria ver o seu bem, entendeu? Fez sentido aqui para vocês? Na minha cabeça fez sentido, mas é isso. Acho que vocês entenderam. E é você descobrindo que o que te faz bem às vezes faz mal para outras pessoas. Mas não quer dizer que tá fazendo mal para outras pessoas, é que aquelas pessoas não querem te ver tão bem assim. Entenderam, né? Essa parte? E você tá se distanciando disso aqui e se achegando mais isso aqui, mais a sua liberdade, mais ao seu bem eu interno. Te fazer bem de forma genuína. Tem que ser bom pra você. Isso não quer dizer que você tá fazendo mal pro outro. Quer dizer que você tá fazendo bem pra você. É como se você estivesse começando a perceber isso aqui, ó. Você, racionalmente, de forma inteligente, está começando a perceber isso aqui. Que nem todo mundo quer te ver bem. Às vezes não querem te ver mal, mas você não pode estar melhor que elas. Entendeu? Acho que deu pra entender essa parte, né? Detalhei o máximo possível, gente. E é isso. E no possível futuro, que veio o anel. É como se você não só se distanciasse disso aqui. Não é só distanciar, é como se você fosse se valorizar num nível estrondoso, esplendoroso. Já vi essa parte esplendoroso, mas eu não lembro o que é. Em uma das letrinhas tinha vindo. Tem que pesquisar, eu esqueço de pesquisar essa palavra que vem. É como se curação. São duas cartas de fogo. Você vai impor limites aqui. E você vai se valorizar mais no futuro, né? É possível futuro aqui. Alguns ambientes você vai se retirar. Porque já não vai mais condizer com a sua nova personalidade. Entendeu? Essa carta do passado. Não vai mais condizer com a sua nova personalidade. Algumas pessoas e alguns ambientes que você viu que não te agregam, te limitam.
Entendeu? Tá entendendo? Mas não tá falando só de autovalorização aqui. É como se você fosse se tornar uma pessoa impecável, mas eu não tô sabendo decifrar o que significa essa palavra impecável nesse sentido aqui. Coloca dentro do sentido pra vocês. O que seria uma pessoa impecável pra você? Pra mim, eu, Andressa, uma pessoa impecável pra mim é uma pessoa que tem valores, que tem ética. Não só valores, mas tem ética. Que tem autorresponsabilidade, que tem uma base de valores muito sólida, muito bem estruturada. Entendeu? Uma pessoa impecável pra mim é isso. Uma pessoa valorosa, sabe? O que seria uma pessoa impecável pra você? Coloca aí. No seu íntimo. Ai, gente, quero espirrar. Não, voltou a carta no fundo do baralho. Pra mim, a torre também entra nessa parte de construção, né? De autodomínio. De saber o que é bom pra si, independente se faz bem ou não pro outro, sabe? Mas não no sentido de é bom pra mim, automaticamente eu vou fazer mal pro outro porque é bom pra mim. Não é nesse sentido que eu tô falando. Porque quem tem ética não faz mal pro outro. Mas é como se fosse uma construção interna aqui, porque você tá se retirando, tá ultrapassando barreiras suas. Mas a torre e o anel entra muito numa construção valorosa. Porque quem passa por uma barreira muito grande aprende lições também muito grandes, muito valorosas. Entenderam, meus amores? É isso pra vocês. Vê aqui o que significa pra vocês, o que seria impecável em vocês pro futuro. Vai ficar mais fácil pra você perceber e identificar qual é essa barreira aqui que você tá passando no momento. Porque pra mim isso aqui, o que eu mais admiro em mim são os meus valores, a minha ética. Uma pessoa que consegue entender a mente da outra sem manipular a outra. Isso pra mim é muito bonito e é muito raro de se ver. Pessoas com ética. É diferente de moral, tá, meus amores? Moral é sociedade. A moral aqui pode ser diferente da moral de um outro país, de um outro continente. Moral é diferente de ética, tá bom? Espero que tenha feito sentido pra vocês essa leitura. Muito obrigada. Um beijinho, até a próxima. E agora eu vou pra outra leitura. Eu vou pausar só pra usar aqui meu negocinho. Depois eu despauso de novo pra mim começar outra leitura. Ah, voltamos. Eu achei que só ia pausar, mas ele finalizou o vídeo e começou outro. Tem que juntar os vídeos. Não gosto. Não gosto de ter que... Como fala? Ter que ficar editando o vídeo. Não gosto, mas enfim. É ametista. Pra quem escolheu ametista. Vou colocar aqui. E a gente vai com o baralho do seu Zé, tá, meus amores? Tá gravando. Porque eu tô distante, agora eu tenho que ficar assim, ó, pra enxergar. Ainda mais a claridade do sol vem bem no meu olho. Seu Zé. Você vai perguntar aí, e a gente vê o que sai de resposta aqui, da sua pergunta que é coerente, que é sobre você, porque esse canal é de autoconhecimento, tá bom, meus amores?
Nossa, quanta carta. Não. Uma cartinha só. Uma de cada vez. E aí, viu? Grande amor no passado. Nossa, como essas cartas tão pesadas. Que estranho. União e negócios que chegam. Gente, eu nem sei se vocês estão conseguindo ver, porque eu desacostumei. Estamos em fase de teste. Tenham paciência comigo. Sou muito boa com tecnologia. Traições. Acabei de falar que essas cartas estavam pesadas. Em casa. Justiça ou equilíbrio emocional. Ou a gente vai falar de parceria de negócio, ou a gente vai falar de... parcerias são relacionamentos, né? Independente do relacionamento aqui, seja ele amoroso, familiar, de negócio, né? Profissional. A gente vai falar de algum tipo de relação aqui, tá, meus amores? Então, no passado, era uma relação... Tá falando ok. Boa. Que trazia expansão e prosperidade. A gente tá falando de relação aqui, sendo que... Tá. Ah, tá. Tá, entendi. Não, aqui é você. A relação chega aqui. Aqui é você. É como se no passado você fosse uma pessoa próspera, uma pessoa expansiva, uma pessoa comunicativa. É como se você fosse de um jeito no passado e mudasse algumas coisas no presente. Então, no passado você tinha discernimento de si mesmo. De onde você queria ir, o que você queria fazer, como, onde, por quê. Sabe? É como se, ok, eu tenho um mínimo, eu sei pelo menos um pouco de mim, eu tenho um mínimo. E esse mínimo, pra mim, tá bom. Faz sentido. Presente. No presente, como se você tivesse parcerias sólidas, muito bem estruturadas, que tivessem se alinhando ou estando alinhadas ao que você quer e ao que você procura. É como se... um complementa o outro, na verdade. Não estava errado quando eu estava falando no começo. Parcerias no presente que estão alinhadas com você do seu passado. O seu eu do passado. Entendeu? No presente são pessoas que se alinham a você na mesma direção. No mesmo porquê, ou no mesmo como, né? Como fazer, ou por que fazer, ou quando fazer. Em um desses sentidos ou em todos os sentidos. Uma parceria alinhada. Pode ser com seus valores, pode ser com seus desejos, sabe? E no futuro, que veio a carta das traições. Ah, entendi. É como se essa parceria aqui tivesse dificuldades no futuro. Você, né? Você e as suas parcerias, dificuldades no futuro, mas não de vocês para com vocês, mas de vocês para com o externo.
Veio esse exemplo. É como se, vamos supor que isso aqui fosse um relacionamento amoroso. Você é uma pessoa próspera, uma pessoa muito bem decidida, alinhada com seus valores. E no presente você se comunica e se encontra com uma pessoa assim também. Próspera e muito bem alinhada com os valores dela. E vocês se juntam amorosamente. E no futuro, essa relação não tem dificuldade entre ela, mas para com ela e o externo. Uma relação muito boa que incomoda. E aí tem que ficar fazendo um malabarismo externo com família, porque eu não sei porquê, mas essa carta também me fala como se a família de um ou a família dos dois não quisesse ver essa relação. Eu tava tentando entender por que uma família não quer ver uma boa relação, porque isso aqui é muito bom. Tava tentando entender o porquê. Por que aqui que uma família não gostaria de ver uma relação? São pessoas muito bem estruturadas, muito prósperas e que provavelmente carrega a família nas costas. E aí quando ela se junta com uma pessoa aqui, você se junta com uma pessoa aqui, você vai parar de carregar sua família nas costas. E aí a família perde o burrinho de carga. Eu tô falando exemplos de família aqui porque vem em casa aqui e me veio o exemplo de relacionamento amoroso. Mas pode ser profissional também. Porque quando você começa a se lançar profissionalmente, né? Vou meter as caras no meu projeto. E aí eu recebo alguém que vai me incentivar, que vai me amparar. Gente, tô com pelo, a pérola nem tá aqui. Uma parceria profissional que vai me fazer alcançar voos que eu nunca alcancei. Então, se eu já sou uma pessoa próspera sozinha, é como se com esse amparo, com esse investimento dessa outra pessoa, eu vou alçar voos muito maiores. Só que isso incomoda não só a sua família, como pessoas externas ao seu redor, não só a sua família, mas pessoas que têm às vezes a mesma profissão ou que trabalham mais, mas não vão ganhar tanto quanto você. E isso incomoda. Mas não é de você para com a sua parceria, nem para com o seu relacionamento, nem para com o seu trabalho. São pessoas externas que se incomodam com o seu sucesso. Seja um sucesso relacional, de parceria, seja um sucesso profissional, financeiro. Pessoas recalcadas que se incomodam com a felicidade, com a prosperidade do outro. Me veio você, me veio a sua parceria e me veio o externo se incomodando. Nossa, muita informação numa carta só. E aqui me falando da sua família. Família de sangue. Familiares que não vão gostar. Mas não vão gostar no sentido de... Meus amores, vamos lá, o vídeo parou. Eu nem sei que parte que ele parou. Mas parou. Mas eu vi o finalzinho, eu tava falando sobre a família, né? Gente, eu não sei porque parou, o celular novo, tudo novo aqui, eu ainda estou acostumando. Então eu desliguei aqui, né? Porque eu não sei se podia ser isso aqui, né? Desliguei, então a câmera tá mais próxima, de novo. Que eu preciso alcançar aqui, ó, o celular, tá bom? Então eu tava falando no finalzinho lá do vídeo que parou, que a família não iria gostar porque ia perder um burrinho de carga. Ou porque não teria tanta manipulação quanto tinha antes. Ou não não ia usufruir tão bem quanto antes. Entendeu? Era nesse sentido que eu tava falando. Só faltava essa informação. E o vídeo parou. Não sei porque a maioria dos vídeos dos seus sempre para.
incrivelmente. E aí tinha pedido pra me tirar o conselho pra vocês, com ciganos, tá? Então é isso, meus amores. Duas cartinhas. Os livros e o sol. Como conselho. Tá falando assim, seja esperto e não pare sua jornada por causa disso. Não se deixe abater pelas fofoquinhas e picuinhas que virão por causa dessa parceria. Siga em frente, dê continuidade. E veio a raposa aqui. Essas duas cartas. Seja esperto em perceber essas pessoinhas aqui. Não deixem elas te atingirem. Não deixe atingir você, nem a sua parceria e nem a construção daqui, que seja ou um relacionamento ou o seu profissional, né? Sua profissão. Não deixe afetar essa parceria, tá? Seja inteligente e dê continuidade. Não se limite, não deixe de crescer, não deixe de expandir, não deixe de ser feliz por causa dos outros. Tá bom? E é isso, meus amores. Gravou. Aí, 2 minutinhos. A luz começa a piscar e é isso. Tudo isso pra vocês. Espero que tenha feito sentido. Tenha agregado de alguma forma. Beijinho. Até o próximo vídeo. Tchau. Nossa, vai ficar um monte de vídeo picado. Mas fazer o que, né? Faz parte. Tchau. Oi, meus amores. Vamos lá pra quem escolheu o quartzo branco. No vídeo anterior eu tive problema. Aí ficou muito distante a câmera, né? Aí parou o vídeo. Aí coloquei mais perto pra não poder mexer no celular, tá bom? E esse vai ser com o seu Zé. É isso. Vamos lá, meus amores. Pergunta coerente que é sobre a gente. Canal de autoconhecimento, tá bom? Se faz sua pergunta, a gente vê o que sai de resposta aqui, beleza? Ah, essas cartas estão mais fluídas, ufa. Nossa, a leitura anterior tava tensa. União e negócios que chegam. Vitória. Nossa, pulou 2 cartas, aceita? Melancolia, depressão e lágrima, surpresas. Possível futuro. No fundo do baralho, mate alguém que foi embora. Magia e feitiço. Foi desfeito alguma coisa aqui? Vamos ver. Vamos ver. Viagens ou mudanças de vida. Espiritualidade menor. Nessas 4 cartas aqui, dá pra ver, meus amores? Dá pra ver? Tá, né? Morte, alguém foi embora, magia e feitiço, viagens ou mudanças de vida, espiritualidade menor. É como se alguém aqui, moedas e riqueza, você tivesse se retirado de uma manipulação aqui. Morte, alguém foi embora. É como se você tivesse desfeito alguma coisa aqui. Pode envolver espiritualidade, mas principalmente você, por ação, por atitude, de se retirar de um lugar que te fazia mal, de se retirar de uma pessoa
que não condizia com você, de tirar amarrações mentais e emocionais, manipulações, né? Vamos ver o que tá dando ainda. Passado, união e negócios que chegam. Quando você se retirou disso aqui, ou quando você começou a enxergar que estava existindo isso aqui, essa manipulação, por exemplo, assim, eu comecei a enxergar que eu estava sendo manipulado, que o lugar que eu estava não era bom pra mim. Quando eu comecei a enxergar que começo a mudar a minha percepção, eu me encontro com alguém aqui. E é como se essa pessoa se conectasse com com essa mudança sua. Me veio muito como se, aqui é pra quem acredita no sentido, né? Como se fosse uma pessoa espiritualizada que viesse no seu caminho para te amparar e te ajudar nessa mudança aqui. Entendeu? E deixar isso aqui para trás. É como se essa união te desse força. Porque dificilmente eu leio o fundo do baralho antes de começar a leitura. Geralmente eu leio o fundo do baralho depois ou no meio, enfim. Mas dificilmente eu já começo lendo o fundo do baralho. Mas é como se isso fosse essencial. Como se essa mudança aqui, ó, que você passou, fosse essencial para a chegada dessa nova pessoa. Então, exemplo, se eu estivesse no relacionamento, sendo manipulado no meu relacionamento, quando eu começo a enxergar que eu estou sendo manipulada e eu me retiro, aparece uma nova pessoa aqui confirmando que realmente eu estava, que eu não estava sendo valorizado, que eu estava sendo manipulado, entendeu? Gente, é a porta que tá batendo, tá? Tá gravando, vai. É a porta que tá batendo, por causa do vento. Eu fechei que o pessoal na rua tá ouvindo música e tá falando muito alto. Entendeu? Mas algo que você deixou aqui pra trás, o que você começou a enxergar que não era pra você, foi essencial pra você se conectar com alguém aqui. Pode ser principalmente uma amizade, uma pessoa que te acolheu muito bem, que te fez muito bem. Uma pessoa que te fez muito bem, que pode ter virado uma amizade. Tá bom? A carta da vitória no presente. É como se essa parceria, essa nova pessoa que chegou, te fizesse... É como se você ficasse grandão por dentro, sabe? É como se aqui nesse passado, você não se enxergasse. Você não se enxergasse. E no presente, é como se você se visse grandão. Tipo assim, cara, eu sou muito bom. Eu sou muito F. E eu tava me desvalorizando num nível assim, hard, sabe? Tava me sentindo pequenininho, sendo que eu sou grandão. Tá me vindo muito esse jeito assim de falar, mas... É seu jeito de falar? Não sei, eu não falo desse jeito. Mas é como se você se valorizasse aqui. É como se você se valorizasse aqui. Percebesse o quão bom você é. O quanto de qualidade que você tem, que você não via naquele seu passado. Entendeu? No possível futuro, melancolia, depressão e lágrimas, surpresas. É como se tivesse alguma coisa no oculto ainda. Entendi. É como se em algum momento aqui, eu não sei se no passado, ou se no presente, ou no passado bem passado,
qual desses três, né, que eu falei aqui do fundo do baralho, no passado se encontrando com alguém ou no presente. Em algum desses momentos aqui, você se permitiu ser guiado pelo seu inconsciente, pela sua espiritualidade, pela sua intuição, pelo que você acredita aqui, né? E algumas ações é como se você não entendesse. É como se você fosse ter clareza no futuro. É como se eu me retirei daquela situação, mas ainda tá doendo. Eu ainda não tive essa porta. Eu não tive total entendimento do que aconteceu comigo. Eu não tive o total do discernimento, da clareza do que eu passei pelo que eu passei, do que eu aceitei, o que eu aceitei, do que eu vivi, pelo que eu vivi, sabe? Mas é como se viesse essa clareza no futuro. Você vai se retirar disso aqui, vai vir o entendimento. Só tá pedindo um pouco mais de paciência, calma, que as informações vêm no momento certo. Tá gravando? Toda vez que paro o vídeo eu fico traumatizada. Principalmente quando é seu Zé. Toda vez que é seu Zé, os vídeos param. Vocês entenderam? É isso. Você vai ter clareza desse passado aqui, dessa manipulação aqui, ou do porquê que você entrou, ou do porquê que você saiu, ou de como foi feito, entendeu? Alguma informação aqui te falta. Te falta. Porque você tá aqui, ó. Você vê que você melhorou, que você tá palpa toda a obra, mas é como se algumas lacunas ainda não foram preenchidas. No meu externo, no meu consciente eu tô bem, mas no meu inconsciente ainda tem algumas coisas que eu preciso de resposta e que eu ainda não encontrei. É que tá falando, tenha calma e paciência que vai chegar a clareza necessária no momento certo. E eu não sei porquê, mas por algum motivo vem dessa parceria aqui. Ou essa pessoa vai te falar alguma coisa e que te expande o seu pensamento de, cara, é isso que eu não tava vendo, que eu não tava entendendo. Entendeu? É como se viesse a clareza daqui. Entendeu, meus amores? Um conselho pra vocês dos ciganos. Dos ciganos? É. Dos ciganos, pra fechar a leitura, tá? Mas o conselho já foi dado, né? Tá falando pra você ter paciência, que a comunicação chega no momento certo. Só dê continuidade, continue melhorando, continue se valorizando. Que as comunicações, elas sempre chegam no momento certo. Às vezes numa roda de conversa, vem um entendimento que você não tinha prestado atenção ainda, sabe? Uma conversa que vem que vai te trazer essa clareza, esse entendimento. Então só precisa dar continuidade. Só precisa dar continuidade. Continuar se valorizando, que a sua clareza ela vem na sua direção. Só precisa se colocar nos lugares, nos ambientes, com as pessoas, principalmente com essa pessoa aqui. Porque é como se essa pessoa fosse conectada com a espiritualidade. Então, às vezes, ela vai te falar alguma coisa aqui que vai te direcionar a ter essa clareza que você precisa ter. Entendeu, meus amores? É tudo isso pra vocês. Espero que tenha feito sentido. Muito obrigadinha. Beijo. Tchau, tchau.